segunda-feira, deixa a vida te levar. Bom dia, Louro. Bom dia, mãezinha. 25 de março. Isso mesmo. Nossa, é o nome daquela rua lá de São Paulo. Ah, é? Acorda, menino, mas você que está começando cheio de atrações. Vocês vão conhecer a história do seu Manuel Pestana. Já imaginou, Louro? Ele conseguiu transformar, imagina você se colocar no lugar dele. Uma decepção em energia para seguir em frente. Ele trocou a vassoura de faxineiro, faxineiro de verdade, por um diploma de advogado. E hoje é um procurador da República reconhecido e recebe o maior salário pago a um servidor público. É ou não é uma história que você quer conhecer? Aí, olha, e esse rapaz me deu um susto quando eu soube da história dele. Inclusive, nós soubemos através do nosso site que ele entrou contando a história dele no Só Você, porque tem um pedacinho ali no site que você pode clicar, né, Louro? É isso ir mesmo, lá e contar a sua história, no Só Você. Aí a gente chega em você, entendeu como funciona? E chegou uma história, é a história você pode contar a história da sua vida ali. E esse rapaz é um paraense, que é o seu Manuel Pestana. Pastana. É Pastana mesmo, né? É um homem que resolveu não se acomodar. Então, durante muito tempo, ele ouviu das pessoas a seguinte frase, ó: quem nasce para carregar pedra vai morrer carregando pedra. Você já ouviu isso, né? Quem disse que ele deu ouvidos a isso? Olha só que coisa. Pequeno, eu tinha uma vontade muito grande de vencer na vida. Só que a minha família era muito pobre, nós morávamos no interior da Ilha do Marajó. Tinha dias que a gente não conseguia pôr almoço, às vezes só arrumava para janta, mas não tinha nada. Eu falava para eles: meus filhos, vamos ter fé em Deus, que nós vamos vencer. Vocês vão ver, tem grande fé em Deus, que um dia a gente sai desta. E quando eu completei a idade escolar, ela resolveu que nós mudássemos para uma pequena cidade chamada São Sebastião da Boa Vista, porque lá existia uma escola. Na terceira série do primário, eu fui reprovado. E essa reprovação causou um dissabor muito grande, principalmente para minha mãe, e foi a partir daí, foi desse fato extremamente negativo da minha vida, essa reprovação, que eu me interessei pelos estudos e cheguei à conclusão que somente através dos estudos que eu poderia mudar de vida. Mudei para Brasília, com 17 anos, e fui morar com um irmão, que era um irmão mais velho do que eu, um irmão adotivo. Ele era padeiro em Brasília e ele conseguiu um emprego para mim na panificadora que ele trabalhava, né? E eu fui faxineiro nessa panificadora. E eu concluí o segundo grau no supletivo público lá de Brasília. E depois ingressei na faculdade de Direito, né? E me formei com 30 anos de idade. Bem recente já a minha formatura, eu passei no concurso de Procurador da República, né, que é um concurso dificílimo e que hoje eu recebo o maior salário que um serviço público pode pagar. É uma sensação muito boa. Eu sempre falo que o estudo, você nunca perde, você nunca se arrepende de estudar. Aí ele escreveu um livro, seu Manuel. Que incrível. Tem uma coisa aqui que eu vi aqui, que eu vou perguntar para ele. Marcos Valério, suspeito de ser operador do Mensalão, destruiu provas e não foi preso. E ele pergunta, por que será? E ele escreve aqui, será que ele sabe por quê? Ih, é uma dúvida. Oi, seu Manuel, como vai? Prazer em recebê-lo, viu? Muito obrigada por ter primeiro contado a sua história, para que eu pudesse entusiasmar as pessoas que estão lá do outro lado a acreditar que a gente é capaz de sair de um atoleiro, né, que se encontra e mudar de vida. Bonita a sua história.
Parabéns, viu, Di? Parabéns à sua mãe também, que vendia salgadinho. E ela abriu o salgadinho com garrafa, porque não tinha o pau do macarrão para abrir. Guerreira também. E aí você, aqui nessa de faxineiro ao procurador da República, chamá-lo de senhor, porque é um procurador. Pode chamar de você. Posso chamar de você. O que você conta aqui, Manuel? Bom, eu conto a minha história, né? Utilizando uma linguagem bem simples e objetiva. Eu sempre digo que esse meu livro é cheio de substantivos e poucos adjetivos, justamente para que o leitor entenda e compreenda. Ana Maria, eu só queria fazer uma observação aí com a produção, né? Porque apareceu a casa ali bem simples. Essa casa que aparece na imagem não é a casa que eu nasci, porque a casa que eu nasci não existe mais. E a fotografia que nós tínhamos dela... Seu microfone está com problema, me parece, é isso? Pode... Obrigada, Manuel. Então, a casa que eu nasci não existe mais, e aí eu peguei... É parecida com aquela? É parecida com aquela. Quer dizer, era naquela circunstância. Exatamente, ali. Igualzinho, aquelas casas ali do Marajó cobertas de palha, né? E... Era uma casinha assim, na beira do rio? Na beira do rio, né? E a casa mais próxima... Quantos filhos seu pai teve, a sua mãe? Nós tivemos 9 filhos. 9 naquela circunstância? E fora os que faleceram, né? Inclusive, a minha mãe, a primeira filha que nasceu morta, né? Tinha tudo para não dar certo, o segundo filho, nasci com praticamente morto. Inclusive, houve uma promessa da minha avó, né, que me colocou Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você é teimoso. Colocou o meu nome, né, no Perpétuo Socorro pela promessa. Desculpe eu estava chamando de pestana, mas é pastana. É pastana, né? E essa pergunta que você coloca aqui no capítulo 43, suspeito do operador do mensalão destruiu provas, por quê? Você responde aqui? Olha, eu respondo. Esse livro, né, ele é uma autobiografia, né, e que eu mostro e demonstro que uma pessoa mesmo com todas as dificuldades que possa passar na vida, através dos estudos, ela pode conseguir, né, vencer e superar todos os obstáculos. Eu ensino estratégia de estudo, né, porque não adianta só você estudar. Você tem que ter estratégia, você tem que ter técnicas, né, e ao mesmo tempo eu conto a minha história de procurador da República que nós, membros do Ministério Público Federal, temos. Né, a função principal de um procurador da República, daí onde você trabalha, qual é, Manuel? Olha, eu atuo na área criminal. Eu sou procurador da área criminal, mas eu já atuei, né, em todas as áreas. Agora eu fui promovido a procurador regional e estou atuando em Porto Alegre na área criminal.